Politeísmo. Questão 667. Por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e espalhadas? A concepção de um Deus único não poderia existir no homem, senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Então, o homem, no início, para ele, conforme a gente vai ver mais para frente, tudo era sobrenatural, fantástico, ele dava um nome para um Deus que controlava aquilo ali. E, na realidade, eram espíritos. E nós temos que entender que quanto mais psórico é a pessoa, ou seja, as bases, os homens mais primitivos eram bem psóricos, é um termo homeopático, ou seja, então eram pessoas bastante saudáveis e eles têm uma percepção psíquica muito aguda, muito aguçada. Provavelmente, muitos deles eram videntes, clarividentes, e enxergavam das coisas das mais variadas possíveis. E também as pessoas psóricas, eles têm condições de oferecer fluidos para os fenômenos físicos. Incapaz pela sua ignorância de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos da natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto, e, desde então, tudo o que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era, para ele, uma divindade. E, aliás, divindade no nosso modo de entender hoje, né? Porque muitos deles tinham hierarquia dos deuses. Os gregos, principalmente Zeus, era o deus dos deuses. Os outros eram subdivindades, subordinada a Zeus. Então, eles tinham uma hierarquia. E ali, as lendas gregas, da mitologia grega, eles eram o quê? Eram espíritos que se materializavam e tinham relações comuns entre os homens. Aí você vai falar assim, isso é impossível. Mas quem já leu alguns livros do Rochester vê que isso é bem impossível. E também está lá no Evangelho. Todos os 4 evangelhos têm a parte final, quando Jesus vai despedir dos apóstolos, mas principalmente em Lucas, quando Jesus chega, senta na mesa, come mel, um pedaço de peixe, e depois se despede. Então os espíritos poderiam, em determinadas condições, materializarem-se e servirem com as pessoas. Jesus, ali naquele momento, ele estava colocando para os apóstolos uma possibilidade da vida espiritual, para que eles pudessem sedimentar aquelas informações e entender aquelas informações. Certo? Aqueles espíritos mais inferiores, aqueles espíritos mais básicos, imagine o que faziam. E a gente pensa assim, isso é mitológico, isso é do mito. Mas existia espíritos que se materializavam daquela forma para se apresentar para aquelas pessoas e causar medo, causar pânico, causar susto, ou até no processo de autoeducação do povo, como os gregos, tinha espíritos que estavam ali para gerenciar a cultura deles, para gerenciar a autoeducação daquele povo. Então tem N formas de nós entendermos essa questão do como vamos interrelacionar com os espíritos. E, na verdade, a doutrina espírita vem para desmistificar todas essas situações. E a questão dos deuses era de acordo também com o entendimento e a vivência de cada um. Então, o entendimento que nós tínhamos há milhões de anos atrás era muito pequeno. Porque o nosso corpo também, mesmo que viemos de outros planetas, ele suportava talvez um nível X de inteligência. Então, nós não conseguíamos acessar a inteligência que nós já tínhamos conquistado na íntegra em outros planetas. Isso também é um aprendizado para todos nós, porque se nós não respeitamos aquele planeta e a evolução do planeta, um planeta superior à Terra, por exemplo, nós tínhamos que passar por uma situação mais difícil em um planeta inferior, para poder também, como espíritos, aprender a valorizar o que tínhamos e não soubemos a valorizar e acompanhar a evolução daquele planeta. Então, o conhecimento vem sendo acessado gradativamente por todos nós. Nós temos que compreender essas realidades também. E compreender, por exemplo, os índios. Os índios, tudo aquilo que representava
a natureza para eles, eles colocavam em forma de Deus. Isso também é um sinal de respeito. Porque até hoje os indígenas, eles respeitam a natureza. Eles só usam o que precisam. Eles vão caçar, eles caçam aquilo que eles vão precisar e distribuem para todos. Então nós temos que observar também os pontos positivos que a gente desenvolvia antes e que muitas vezes nós estamos esquecendo agora. Tanto que as empresas hoje em dia também valorizam muito essa questão de respeito à natureza. Então nós temos que perceber o que tinha e o que a gente foi perdendo em termos de valores também. E para os índios, sempre tinha um Deus maior, que na maioria dessas culturas politeístas sempre tinha aquele Deus que liderava os outros. Tudo o que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural, daí a crer em tantas potências distintas quanto os efeitos que observava. Não havia mais que um passo. Então, tudo que eles observavam de diferente, eles criavam ali um Deus para gerenciar tudo aquilo. Mas, certamente, muitos tinham aquele Deus que era o chefe, que gerenciava todos os outros, na maioria das culturas. Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem o mundo, sem uma direção superior, e que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único. Essas pessoas também que sabiam que só existia um Deus, se eles começassem a falar isso muito abertamente, eles eram punidos, porque tinha que se respeitar todos aqueles deuses, fazer a festa para todos os deuses. Depois, trocou-se os deuses por santos, mas mantendo aquela tradição. Para a gente quebrar uma egrégora, uma ideoplastia, é uma situação muito delicada. E como os líderes sabiam disso, muitos deles, bem intuídos pelos seus protetores, criavam mecanismos intermediários para que as pessoas aceitassem. O povo hebreu foi um povo bem treinado durante toda a sua existência para aceitar um Deus único. Mas eles tinham Yahvé, que eles só pronunciavam o nome dele com muita condição de muito respeito, mas falavam nos Elohims e falavam também nos anjos, como auxiliares. Ou seja, as pessoas sempre criaram mecanismos para justificarem ter os auxiliares de Deus. Hoje a doutrina espírita traz para a gente que só existe um Deus, mas existem vários espíritos que nos dão assistência das mais variadas situações e mais variadas condições para podermos buscar o padrão evolutivo necessário de crescermos como espírito imortal e sermos, obviamente, melhores do que já somos. Questão 668. Tendo-se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuído para a difusão da crença na pluralidade dos deuses? Sem dúvida, porquanto, chamando Deus a tudo o que era sobre-humano, os homens tinham por deuses os espíritos. Daí veio que, quando um homem, pelas suas ações, pelo seu gênio, ou por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, fazia dele um Deus e, por sua morte, lhe rendia um culto. Aí a gente tem que procurar entender que aquelas pessoas que detinham conhecimento, detinham determinados saberes, eles eram muito venerados. Um exemplo clássico disso é Moisés. Quem já leu o livro Faraó Menefitá vai ver que Moisés ele era um grande médium de efeitos físicos, juntamente com Arão e Pinehas. Os três produziam todos aqueles fenômenos das chamadas pragas do Egito. Só que Pinehas ajudava Moisés, depois ele ajudava o Menefitá a desfazer. Mas nenhum dos dois brigavam com Pinehas, porque os dois precisavam da ajuda dele. E ele morto atrapalharia todo o trabalho. Então era preferível fazer-se de conta que era amigo do Pinehas e saberem que ele lidava nos dois times, e até era um ponto importante que ele mediava, no caso, as situações para Moisés não exagerar e para Menefitá também não perder a paciência e cortar a cabeça de Moisés. Então era um jogo de força ali com aqueles 4 homens
E eles trabalhavam manipulando a cabeça das pessoas, tanto dos egípcios quanto dos hebreus, para melhor dominarem. Aí aqui pede para a gente ver a questão 603, que ela vai trazer: nos mundos superiores os animais conhecem a Deus? Não, para eles o homem é um Deus, como outrora os espíritos eram deuses para o homem. Ele pede para a gente olhar aqui e faz essa comparação do homem primitivo. Todos os espíritos para eles são Deus, e os animais nos veem como um Deus. Agora, não é por causa disso que a gente vai achar que eles vão nos respeitar, que eles vão se curvar a nós. Os animais que são domesticados, eles nos respeitam até um certo limite. Assim como existem espíritos que afrontam a Deus, também existem animais que afrontam os homens. Então, as analogias, nós vamos fazendo uma analogia para podermos raciocinar melhor em como devemos nos portar diante das situações e entendermos o processo evolutivo de todos nós. A doutrina espírita vem trazer para nós que os espíritos não são deuses, mas os bons espíritos, os espíritos superiores, são auxiliares da divindade, auxiliares de Deus, no cumprimento das leis entre os homens, nos orientando, nos esclarecendo, nos conduzindo, gerenciando as nossas encarnações para que possamos nos melhorar. A palavra Deus tinha, entre os antigos, acepção muito ampla. Não indicava, como presentemente, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica que se dava a todo ser existente fora das condições da humanidade. Já explicamos bastante. Tudo aquilo que eles percebiam que estava fora daquele contexto de entendimento daquele momento deles, eles colocavam como um Deus e algo que eles temiam, que eles respeitavam. Ora, tendo-lhe as manifestações espíritas revelado a existência de seres incorpóreos a atuarem como potência da natureza, a esses seres deram eles o nome de deuses, como lhes damos atualmente o de espíritos. Então, Kardec mostra que deuses queriam dizer, basicamente, seres incorpóreos que controlavam os fenômenos da natureza, e hoje nós sabemos que são espíritos que controlam. E hoje a ciência mostra que cada fenômeno tem certas interações energéticas. E aí são detalhes que nós temos que procurar fazer uma grande observação para não sairmos daquele ponto de referência. Os espíritos são responsáveis pelos fenômenos da natureza, mas tem que haver um conjunto de fatores para que ocorra. Por exemplo, as grandes tempestades tem que ter um lugar mais quente. Enquanto tem aquele veio de ar quente, aquele ciclo de vento vai com muita força. À medida que o ambiente vai esfriando, ele vai perdendo força. Portanto, como a água esquenta e mantém mais tempo o calor, os grandes volumes de água, as tempestades mais violentas são sobre o mar, e quando elas vão se aproximando da Terra, elas vão perdendo força e se extinguem. Mas quando elas pegam uma corrente de ar quente, elas seguem aquela corrente de ar e causam grandes estragos. E aí a gente vai ver no meio da América do Norte e no meio da Ásia, onde ocorrem mais esses fenômenos. E quando ele pega um veio de ar quente entrando para dentro do continente, ela vai embora com muita força. Uma explicação técnica. Agora, a explicação metafísica é que também ali tem um conjunto de espíritos para produzir mais ou menos a intensidade daquele fenômeno. Pura questão de palavras, com a única diferença de que, na ignorância em que se achavam, mantida intencionalmente pelos que nisso tinham interesse, eles erigiam templos e altares muito lucrativos a tais deuses. Ao passo que hoje, os consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despidas dos seus invólucros terrestres. Então, são espíritos que nós já entendemos, e quando se construíam templos para eles, os templos eram bem lucrativos para aqueles que gerenciavam, para aqueles que dominavam o povo a partir de ser o representante daquela divindade. Mudou muita coisa? Então nós temos que prestar atenção que ainda algumas pessoas usam desses artifícios, são reminiscências do passado, controlado por espíritos bastante sábios, mas não bons.
Mas por que a espiritualidade superior deixa que eles sigam aquele curso? Enquanto estão sendo úteis, permanece. Na hora que Jesus e todo o seu corpo diretor do planeta vê o momento daquele espírito entrar no processo reencarnatório e deixar de gerenciar aquelas funções, outro vai ter que assumir com outras ideias mais aperfeiçoadas, e aí surgem novas lideranças mais aperfeiçoadas, e isso leva séculos para nós largarmos os deuses e seguir Deus. Tem muito trabalho. E ainda nós gostamos muito de, em vez de pedir ajuda a Deus, pedimos ajuda Bezerra de Menezes, Miramês, Rochester, Emmanuel, Chico Xavier. Não é isso, sim? Os católicos pedem aos santos, os protestantes pedem ao Espírito Santo. Ou seja, a entender que temos que buscar a Jesus para chegarmos a Deus, então somos nós, Jesus e Deus. Não tem nada de errado pedir aos Espíritos não, tá, gente? Só estou mostrando que nós ainda buscamos intermediários e devemos... A Bíblia mostra bem claro, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então vamos pedir a Jesus, vamos orar a Jesus e vamos entender que Ele é o gerenciador de todos os fenômenos que acontecem na Terra. Aí você vai falar assim, nossa, mas tanta coisa ruim acontece na Terra, porque ainda fazemos muitas coisas ruins uns com os outros. Reencarnamos e vamos ficar onde tem o problema que nós precisamos trabalhar em nós mesmos. Aí tem aqueles que vão morar onde tem uma enchente para perder tudo, outros num terremoto que vai perder tudo, outros vão ficar numa montanha isolada de tudo. Aquele conflito que nós temos conosco mesmo, nós vamos estar naquele lugar mais apropriado ao nosso trabalho, ao nosso aperfeiçoamento, à nossa melhoria. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos, sem esforço, todos os de que vemos dotados os espíritos nos diferentes graus da escala espírita. O estado físico em que se encontram, nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e os papéis que desempenham nas coisas da Terra. Então ele coloca que a doutrina espírita vem trazendo para a gente conhecimento, para a gente saber o grau de evolução daqueles espíritos no mundo espiritual, pelas funções que nós designamos para eles, pela cultura, pela mitologia. Vindo iluminar o mundo com a sua divina luz, o cristianismo não se propôs destruir uma coisa que está na natureza. Orientou, porém, a adoração para aquele a quem é devida. Aquilo que está na natureza devemos respeitar, devemos procurar entender, e se temos que adorar, adoremos a Jesus. Quanto aos espíritos, a lembrança deles se há perpetuado conforme os povos, sob diversos nomes e suas manifestações, que nunca deixaram de produzir-se, foram interpretadas de maneiras diferentes e muitas vezes exploradas sob prestígio do mistério. Então, algumas pessoas criam todo um mistério sobre aquilo ali e manipulam, trabalham para dominar as pessoas como senhor daquela situação, senhor daquilo que eles querem acreditar e querem que você acredite. Instruir as pessoas, esclarecer as pessoas, ainda não é bem visto por certas outras pessoas. Porque assim como ele está na ignorância, porque quando você quer dominar o outro pela ignorância, você está na ignorância, ele acha que você deve ficar na ignorância. Poucos são aqueles que querem realmente compartilhar conhecimento, que querem realmente ajudar. Enquanto para a religião, essas manifestações eram fenômenos miraculosos, para os incrédulos sempre foram embustes. Hoje, mercê de um estudo mais sério, feito à luz meridiana, o Espiritismo, escoimado das ideias supersticiosas que o ensombraram durante séculos, nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza: a existência do mundo dos espíritos, os fenômenos produzidos pelos espíritos, a forma com que agem os espíritos. E contar uma pequena história aqui, só para ilustrar. Os espíritos têm poder sobre a natureza de acordo com o conjunto de fatores existentes naquele momento.
Certa vez eu estava gravando o Evangelho e durante o período daquela gravação eu pensei outras coisas juntos. Embora eu estivesse lendo, comentando, meu pensamento estava captando imagens de outra pessoa e pensando aquilo que não deveria pensar. O Espírito chegou para mim e falou assim: o que você pensou ficou gravado, apague esse vídeo. Eu falei assim: não, vou apagar só essa parte final aqui, que ficou meio ruim, foi gaguejado, tem uns erros, mas eu quero aproveitar a primeira parte. O Espírito falou: ou você apaga tudo, ou eu queimo o cartão. E queimou o cartão. Então, assim, eles têm, dentro de uma certa condição, de um determinado padrão, eles têm poderes para agir. E, logicamente, que eu aprendi que começar a pensar algo diferente daquilo que tem que pensar, a gente tem que parar o vídeo, fazer uma oração e começar de novo. Então, os espíritos controlam os fenômenos? Controlam. Existe espírito para nos ajudar, existe espírito para nos atrapalhar. Tem hora que a gente fica sem energia, a gente quase desmonta. E tem horas que, dependendo do assunto, a gente está sempre aqui vitalizado, está falando com energia, com disposição. Então, nós temos que entender que existe espírito para ajudar, existe espírito para atrapalhar, mas todos precisam de ser ajudados. Nossa função como médiuns, como trabalhadores espíritas, é ajudar os espíritos a serem melhores.